Olá! Normalmente viver longe da família em outro país é muito difícil. Mas como enfrentar as dificuldades e a distância em meio a uma pandemia? E quando esse outro país é o epicentro de mortes e contaminados? Para falar da situação da Covid nos Estados Unidos, o Alessi Conecta de hoje recebe o dentista e youtuber Gleibson Rodrigues. Gleibson vive com a esposa e com a cachorrinha Maia Cristina em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp, Gleibson. Oi, gente, e aí, tudo bom com vocês? Um prazer estar participando aqui e tentando mostrar um pouquinho da realidade que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e principalmente aqui em Orlando, que é onde eu convivo. Então, eu vou dividir um pouco do que está acontecendo aqui com vocês aí do Brasil, tá bom? E muito obrigado pelo convite, Melissa. Gleibson, como que vocês receberam? Você e a sua esposa têm família no Brasil, né? Uhum. E estão vivendo aí já há algum tempo. Como que vocês receberam a notícia da pandemia? Como é que foi a preocupação com quem ficou no Brasil? Como é que foi essa situação para vocês? Então, assim, a gente primeiro teve uma preocupação muito grande porque a gente pensou, Estados Unidos, país de primeiro mundo, aqui não vai acontecer nada. Primeira coisa na cabeça de todo mundo que estava aqui era, aqui não ia acontecer nada. Tanto que quando começou a pipocar os casos, ter as primeiras coisas, a gente falou, aqui vai ser tranquilo, olha como a gente, né, pensa totalmente errado. E a gente ficou preocupado no Brasil devido ao que a gente estava vendo na Itália, aquela loucura de pessoas morrendo devido à falta de hospital, e falou, no Brasil vai acontecer a mesma coisa, vai ter falta de hospital. E eu tenho um pais idosos, então eu acabei ficando com muito medo deles, e meus pais são pouco cabeça duro e não quis assim tomar as devidas precauções, mas aí depois eles viram e ficaram assim com medo. Mas a gente ficou com medo porque a gente tentou comparar país de primeiro mundo, que seria tipo Estados Unidos, com um país com o Brasil, que ele está ainda em desenvolvimento, né? E que aqui é super acessível saúde e tudo mais, e Brasil, que é aquilo que a gente acompanha e vê no dia a dia as pessoas morrendo na fila dos hospitais. Então essa foi a maior preocupação. Se alguém na nossa família ficar doente, vai ter hospital para eles? Porque as pessoas estavam morrendo devido à falta de respiradores e tudo mais na Europa. Então, o primeiro momento foi esse o grande susto nosso. Gleibson, vocês notaram tratamento diferente por serem estrangeiros aí, tratamento diferente que eu digo do governo americano, com relação a tudo que está acontecendo? Então vamos lá, vamos tentar explicar para o pessoal de casa o que aconteceu. Nós aqui não somos cidadãos americanos, nós estamos aqui como estudantes, tanto eu quanto a Larissa. A Larissa é minha acompanhante, né, que é um estuda. Então, quem é cidadão americano ganhou um cheque do governo, tá? De ajuda. Quem não é cidadão e quem é como a gente que está aqui estudando, fazendo qualquer outra coisa e não ganhou essa ajuda. Então essa foi a primeira diferença. Quem é cidadão americano, quem possui green card ou quem está com processo de visto parece que ganhou esse dinheiro. Eu não ganhei, eu também não quero, porque eu acho que eu não preciso. Então algumas pessoas precisaram. Então a primeira diferença foi quem é cidadão americano recebeu, independente da sua situação financeira, parece, ganhou esse cheque, tá bom? Gleison, você está no estado da Flórida, que é um estado que tem muito turista, que tem um fluxo muito grande de pessoas. Eu queria que você me falasse um pouco como que foi a pandemia aí. Ontem a gente estava conversando, você disse que aí onde você está teve poucos casos, mas que em outras localidades, como Miami, teve um pouco mais. Como é que foi a pandemia aí nessas outras localidades? E a que distância, por exemplo, você está de Miami? Tá. Então vamos, primeira coisa, vamos entender uma coisa que assim, Orlando. Por que os números de Orlando não são tão grandes em comparação a outros lugares, tá? Orlando é uma cidade que as pessoas vêm passear, visitar e depois voltam para suas residências. Então, o número aqui é muito baixo também, porque as pessoas que vieram no começo ali, em fevereiro, março, que estiveram aqui, eles pegaram talvez o Covid aqui, mas foram adoecer nos seus estados. Então, essa é uma primeira estatística, porque Orlando não tem um número tão grande em comparação a outros lugares, tá? Então, as pessoas passam aqui e depois voltam para sua cidade. Miami é diferente. Lá é um polo industrial,
polo de turismo, então ela é uma metrópole de mais de 5 milhões de habitantes, tá bom? Eu dei uma pesquisadinha também, fui ver isso. Outra coisa que tem que levar em fator isso, a população de Miami, a grande maioria são de ilegais, imigrantes, tá? Para vocês terem ideia, é mais fácil você falar em Miami em espanhol do que em inglês. Tem mais latino-americano do que o norte-americano em si, tá? Então, se você pegar os dados de Miami, mais de 60% das pessoas que se contaminaram pelo Covid são latinos, hispânicos, como está aqui no site que eu tenho acesso. Então, a grande maioria dos que pegaram em Miami, para você ter ideia, eles são latino-americanos. Quer ver? Só para ficar bem certo os dados, em Miami testaram, tipo, 242 mil pessoas, tá? Sendo 22 mil pessoas positivas em Miami. Isso dá 9%. Então, a cada 100 pessoas testadas, aproximadamente 9 pessoas têm o Covid em Miami, tá bom? E aqui um outro fato muito importante e interessante é que eles também falam certinho a origem deles, se é hispânica ou não. Então, eu acho esse dado, assim, o mais importante de todos. Então, eles falam aqui, cadê o dado certinho? Mas 60% das pessoas contaminadas são de hispânicos. Infelizmente, uma pessoa que ela está aqui ou no processo de visto ou ilegal, ele é a mão de obra, ele vai ali para frente e ele acaba não se preocupando tanto com a doença, porque ele tem que garantir o pão de cada dia, igualzinho aí no Brasil, que acontece muito. Muitas pessoas não estão mais respeitando o lockdown aí no Brasil, porque algumas pessoas falam que precisam trabalhar porque senão vão passar fome. E essas pessoas ilegais, essas pessoas que não têm o green card, elas não tiveram a ajuda do governo. Então, elas tiveram que dar a tapa, o rosto para bater ali, né? Ficar na linha de frente. Sim, a gente estava conversando e você me disse que aí em Orlando a quantidade de hospitais e de leitos é muito grande, que vocês não chegaram a 20% de ocupação. Eu queria saber como é que funcionou essa questão aí desse volume de hospital. Então, tendo essa quantidade de hospital, não precisou de hospital de campanha. Eu queria saber como, por exemplo, se você tem conhecimento de alguém que foi, sei lá, buscar um atendimento de uma dor no pé e teve alguma dificuldade nesse período que foi mais crítico. Então, o que acontece aqui? Vamos primeiro falar sobre a quantidade de hospitais. A Flórida aqui, a gente viu uma reabertura da Flórida, quando a gente ficava acompanhando ali o governador, né? Para vocês também entenderem aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos não está sendo mais o Trump que está falando, a gente vai abrir tal dia, tal dia. Cada governador ficou responsável pela abertura do seu estado. Então, aqui na Flórida, o nosso governador, ele resolveu abrir o estado da Flórida. Primeiros dados que ele pegou, foi todo em dados, que estava diminuindo o número de casos. E a segunda coisa que ele olhou foi o seguinte, a quantidade de leitos disponíveis. Então, a quantidade de leitos aqui é muito grande disponível, por quê? Tem gente do mundo inteiro vindo passear aqui em Orlando. Então, assim, se nossa população aqui é de 200 mil habitantes, mais ou menos, vem aqui quantas pessoas por dia ali na Disney, chegam quantos aviões aqui? Então, a nossa população é muito maior, a população geral, contando com os turistas, é maior. Então, tem uma demanda maior de hospital para essa população com os turistas. Quando os turistas foram embora e ficaram só a população, a quantidade de hospital ficou muito grande para a quantidade de pessoas. E aqui, diferente de Nova York, que foi o grande epicentro aqui dos Estados Unidos, a gente não teve a necessidade de fazer hospitais de campanha. E quando o governador falou que vou colocar na primeira etapa, ele colocou o seguinte, ele falou que tinha aproximadamente 7 mil respiradores aqui, uma coisa assim, pegando todos os hospitais, e que não estava sendo utilizado. Então, ele ia abrir por isso, porque não estava tendo utilização, as pessoas não estavam chegando a ocupar 100% do que tinha da capacidade. Tanto que até hoje a quantidade de pessoas hospitalizadas é muito baixa perante a outros lugares. É interessante a gente colocar essa análise aí do governador, até para a gente entender a importância aí dessa questão do respirador, que ele é o que pauta se vai abrir ou não o Estado, né, e a economia. Eu queria saber, e aí, só para a gente complementar,
todos os aeroportos de Orlando estão fechados, né? Não há fluxo de estrangeiros. Então, eles estão recebendo alguns estrangeiros, ainda há alguns voos do Brasil indo e vindo, porém eles são muito poucos, porque só pode agora, depois que teve esse bloqueio do Brasil, vir para cá quem é cidadão americano que possui green card, ou caso você seja tipo minha filha, eu sou um cidadão americano, eu tô aqui com o cidadão o green card, você pode vir, os pais vir visitar os filhos, tá? Só tá proibido mesmo o fluxo de turistas e de pessoas que é o visto de trabalho, que vem para reunião aqui, por exemplo, no Google, uma reunião na Microsoft ou na Apple, entendeu? Então, reuniões de trabalho e tudo mais foram cortadas também. Gleibson, você e a sua esposa chegaram a testar para a Covid? Você, na comunidade em que você vive, você viu acontecer essa questão da testagem aí, ou não foi nem necessário? Então, ó, vamos também deixar aqui, tentar mostrar para vocês a realidade daqui, tá bom? Aqui no começo tinha 2 ou 3 lugares em Orlando que estavam testando, tá? E os hospitais, e alguns hospitais. Agora, a quantidade aumentou bastante, então em qualquer farmácia você faz aqui um exame e em frente à nossa casa, nós moramos perto de onde está fazendo agora a linha de frente, tá? Onde que faz aqui, que é no centro de convenções. Eu e a Larissa, a gente não fizemos o exame porque a gente não sentiu nenhum sintoma, então a gente acha que não tem a necessidade de fazer. Então a gente não foi. Mas o que a gente repara é o seguinte, que a gente sempre, quando sai de carro, a gente passa em frente para ver. Nos últimos 3 dias agora, a quantidade de pessoas na fila para fazer o exame deu um aumento drástico, junto com a reabertura da Flórida que está acontecendo também. Para quem não sabe também, aqui nos Estados Unidos, a reabertura do estado é feita em 3 fases. Primeira fase, e abrir coisas mais essenciais, algumas lojas e tudo mais, e de uma forma bem assim cautelosa e muito devagar. Agora entramos na segunda fase. Na segunda fase agora, que entrou, acho que foi dia 14 de maio, foi isso mais ou menos? Ou foi primeiro... Não, 4 de junho. Desculpa, viu, gente? A gente entrou na segunda fase, e nessa segunda fase liberou academias, liberou bares, liberou boate, e lojas como lojas de departamento não precisa mais limitar a quantidade de pessoas. Com a abertura da segunda fase, teve um leve aumento nos casos aqui na Flórida também. Gleison, você é youtuber, você mostra Orlando aí para os brasileiros, né? Então, quer dizer, você anda muito no comércio de Orlando. Eu queria que você me falasse se os comerciantes respeitaram as medidas de isolamento do governo. Como é que foi para a economia da cidade, do estado? Então vamos lá agora, é uma coisa que a gente precisa pensar muito bem. Os comerciantes, eles tentam respeitar o que o governo passa. Porém, vamos deixar bem claro, todo mundo pensa que o americano ele é 100% politicamente correto, mas ele não é nessa parte, tá? O que está acontecendo aqui? A gente está vendo uma grande aglomeração de pessoas nas lojas. Hoje, por exemplo, abriu uma loja aqui muito famosa do Outlet que estava fechada, que era a Victoria's Secret. E a gente foi lá, né, para ver como que estavam as coisas, como está acontecendo. E se você ver o vídeo que a gente colocou, que está lá no nosso Instagram, você fica horrorizado, você fica assim, fala, onde vai parar isso? É uma coisa que não é de essência para a vida, né, que são body splashes, hidratantes para o corpo, desodorantes e roupas íntimas femininas. Então é uma coisa que não é de essência. Você não vai morrer se não comprar. Se você ver o tamanho da fila de 5 horas para entrar na loja. Os comerciantes, eles estão fazendo a parte deles, deixando entrar uma quantidade X de pessoas, para dentro da loja não ter uma aglomeração, não ter uma disseminação da doença e entrar alguém, e então não vai prejudicar os funcionários. Mas a porta para fora da loja
se você vê, dá até uma dor no coração de ver como as pessoas não estão respeitando. Lembrando que aqui no estado, em Orlando, não é obrigatório o uso de máscaras, então você não vê as pessoas utilizando máscaras. No máximo 20% das pessoas que estão na fila, eles não estão de máscara, o restante tudo sem máscara. O distanciamento social que eles pedem, que é de 2 metros por pessoa, não tem isso aqui. Então é o seguinte, quando as pessoas têm promoções boas e tudo mais, eles esquecem que nós estamos passando por uma pandemia e vão ali, ficam na fila, um em cima do outro, um pegando, encostando no outro, e fica algo até meio complicado. Eu acho que é devido a isso que nós estamos, ontem, batemos o maior recorde de pessoas contaminadas no estado da Flórida. Gleibson, a gente estava conversando ontem e você me disse que aí aconteceu um fenômeno da gasolina baixar o preço. Teve alguns lugares que ficou $1 só, aí ficou um pouco mais de $1. Eu queria saber como é que foi isso. Inclusive, como você tem esse seu trabalho de ir até as lojas, verificar os preços das coisas, se você percebeu que os itens básicos para as pessoas também ficaram um pouco mais caros ou se mantiveram nos mesmos preços. Então vamos falar aqui como funciona a gasolina, né? Diferente, o Brasil tentou fazer isso, mas meio que não deu certo, que é deixar o valor da gasolina emparelhado pelo valor que está na Bolsa de Valores. O que aconteceu aqui? Devido à indústria mundial ter diminuído a produção e a Rússia lá com outro país lá falaram que ia aumentar a produção de barril, o que aconteceu? O valor do barril de petróleo aqui teve uma queda drástica. E assim, de 2,50 que a gente estava no galão aqui de gasolina, ele caiu, já foi assim uma coisa de louco. Ele caiu para $2, depois ele caiu para 1,50. Aqui na Flórida, tá, gente? Cada estado também tem seus impostos, igualzinho aí no Brasil. Então, alguns estados aqui na Flórida chegou a 1,50 mais ou menos que isso. A gente conseguiu ver por 1,45. E um estado, uma cidade chama Auckland, chegou a 89 cents, ou era 99 cents. Algo assim surreal. Lembrando que um galão aqui de gasolina tem aproximadamente 3,5 litros de gasolina, tá bom? Então é algo assim que todo mundo ficou admirado. Como eu encho o tanque do meu carro aqui com $20. Então, pro americano, ele tem enchendo o tanque do carro dele aqui com R$20, se ele for equiparar, né? Que é o que ele ganha e o que ele vai abastecer. E lembrando também que o salário mínimo de um americano aqui é $1.800. Diferente do Brasil, aqui você recebe pela quantidade de horas que você trabalha, tá? Outra coisa que você me perguntou também, tá, que eu acabei esquecendo de falar, aqui, no geral, as coisas não aumentaram, as coisas continuaram com os valores semelhantes. O que teve um leve aumento aqui foi o seguinte: as máscaras tiveram-se um aumento, porque teve uma época que você não encontrava máscaras aqui, ficou totalmente impossível comprar máscaras, não tinha, tá? E álcool. E uma outra coisa que também aconteceu aqui, que teve um aumento muito drástico, foi da carne. A carne, alguns frigoríficos tiveram que ser fechados, então teve um aumento de carne. A gente pagava em média aqui na libra da carne $4, tá? E essa mesma carne que a gente pagava $4 a libra, ela subiu para $8. Então ela teve um aumento bem significativo na carne bovina. Nos outros tipos de carne não teve nenhum tipo de aumento. Foram só produtos que foram afetados diretamente pelo Covid. O petróleo, ele teve a queda devido à produção e tudo mais ter aumentado e não está utilizando. E a carne, porque os frigoríficos tiveram que fechar, então diminuiu a demanda e os valores aumentaram. Então, aqui é um país justo, tá? Eu vejo isso nessa parte justa. Não teve nenhum tipo de exploração. Também, gente, se alguma empresa, algum comerciante, alguma pessoa faz algum tipo de exploração desse jeito, aqui nos Estados Unidos, essa pessoa vai ser altamente criticada e vai sofrer grandes consequências em relação a isso. Gleison, você está perto da Disney, né? Que é assim o lugar
de sonho de muita gente. E a Disney vai abrir, já abriu algumas coisas, né? E está abrindo gradativamente, provavelmente no mês que vem já está tudo aberto. Queria saber o que você pensa a esse respeito, sobre essa abertura da Disney e como que isso pode impactar aí no movimento da cidade de uma maneira geral. Então, a primeira coisa que você tem que pensar que todo mundo, você fala que não, muitas pessoas falam, eu não estou viajando para Orlando, estou viajando para Disney, tá? Muitas pessoas, para onde você está viajando? Eu estou viajando para Disney. A Disney é ela que movimenta Orlando. Então, assim, algumas pessoas vêm aqui para Orlando para Disney, não para Orlando, né, algumas pessoas. Então, assim que abrir, vai ter um grande número de pessoas vindo. Porém, a Disney é muito inteligente. A Disney, ela tomou muito cuidado e ela tem uma política de lá ser um lugar seguro, tá? Então, alguns estados, como Nova York, qualquer pessoa que vem do estado de Nova York, para vir para a Disney, tem que fazer uma quarentena de 14 dias antes de ir. Não sei como vai ser o controle disso, mas eles estão tomando cuidado disso. E se você me falar, a Disney vai aumentar a quantidade de pessoas em Orlando? Claro! Primeira coisa é que o americano agora ele já está numa fase que ele já está assim, tô de boa, porque o número de mortes, pelo menos em alguns estados, caiu muito, as pessoas não estão mais parando no hospital e eles meio que relaxaram. Quando abrir a Disney, o pessoal vai muito. Nesse final de semana, para quem não sabe, os parques da Universal e do SeaWorld já reabriram. E teve uma reportagem no jornal local daqui mostrando o parque aquático da Universal. É uma imagem que você fica horrorizado, tá? Primeiro, eu acho que na minha cabeça, parque aquático não poderia ser aberto, porque quando você está na piscina, você tudo mais ali, mas falam que o vírus ele não se espalha na água, né? Mas eu fiquei assim, meio cauteloso com a água. Mas os parques eles estão cheios, o movimento deles estão altos e assim, tanto o SeaWorld quanto a Universal não tem nem 50% do movimento da Disney. Então, quando a Disney abrir, que a gente vai ter uma ideia. Lembrando que a Disney soltou hoje que para entrar nela você vai ter que agendar e esse agendamento vai ficar até junho de 2021. Uma coisa que acontece aqui no estado da Flórida é que quase todo mundo tem tipo um passe anual que dá direito para você ir para a Disney a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. E agora, quem tem esse passe anual vai ter que agendar o dia para você ir para o parque. Então, eles vão tentar frear até isso. Além dessa quantidade gigantesca de moradores que tem um passe anual, eles têm aquele pessoal que não veio em março, abril, maio e junho. Com 4 meses fechados. Só uma outra curiosidade para vocês. Na história da Disney, ela só fechou 2 vezes, que foi por causa de furacão. Até então, numa história da Disney, ela nunca fechou. Ela ficou 4 meses fechado e ela está com 4 meses de ingressos acumulados de pessoas querendo ir para Disney. Então vai ser uma loucura. Eu falo que as primeiras pessoas que forem para o Magic Kingdom vai ser assim, aquelas pessoas que ficaram dormindo ali na internet para conseguir marcar seu horário. Que vai ser algo surreal. Há muitas pessoas que têm um grande fanatismo pelo universo da Disney, que são os fãs ali, e eles vão querer estar ali na reabertura. Para vocês terem ideia, no último dia da Disney, aqui antes dela fechar, que ela avisou que ia fechar devido à pandemia. E olha outra curiosidade, todo mundo achou que ia durar no máximo 15 dias. Ninguém imaginou que ia durar 4 meses, porque Disney fechado é algo que nunca tinha acontecido na história deles assim, né, tanto tempo. Então vai ser algo surreal, gente. Eu acredito que vai ser uma disputa muito grande, mas a Disney ela está controlando bastante. Aí voltando, no último dia da Disney que ela foi, a lotação estava gigantesca, uma lotação assim alta e já estava com todos aquilo mostrando a realidade do Covid. E as pessoas não estavam meio que nem ligando para isso, porque até então a ficha não tinha caído. E por isso que eu acho que também aqui virou o epicentro do Covid, né? Uhum. Gleibson, já fica a dica para os brasileiros, né? Ninguém vá sem fazer a marcação no site da Disney para não correr o risco de não entrar, né? Eu queria saber de uma outra questão que tem
sido muito marcante. Eu conversei com uma pessoa do Canadá e ela falou que lá também aconteceu, que foram as fake news. Aqui no Brasil a gente teve desde, sei lá, de abacate para curar Covid, até outras questões aí foram colocadas durante a pandemia. E eu queria saber como é que foi essa questão das fake news aí com vocês, se teve bastante, e como que o governo tentou coibir, se tentou coibir, esse tanto, as fake news, porque em alguns casos a fake news atrapalha o trabalho tanto do governo quanto dos médicos, né? Então, eu acho que já é um pouco cultural. Aqui a gente não viu fake news. A gente via, tipo, não era fake news, mas assim, falaram, quem toma vitamina D, a chance de ter Covid ou de ter uma doença mais grave era menor. Então a gente via que a vitamina D sumiu do supermercado. A vitamina C sumiu do supermercado. Falou de algum outro medicamento que eu não me lembro o nome, também acabou do supermercado. Então, assim, aqui foi mais estudos que saíam na internet e tudo mais, em jornais, e as pessoas acreditavam. Eu acho que a fake news aqui não acontece tanto. Uma outra curiosidade para o brasileiro, o americano ele não usa o WhatsApp, tá, gente? Ele não usa. Então, aí no Brasil as fake news elas são esparramadas com grandes facilidades devido ao WhatsApp. Todo mundo vai encaminhando ali, encaminhando. Aqui o americano ele não tem o hábito de usar o WhatsApp. Eles usam a mensagem mesmo do próprio celular, tá? E outra curiosidade, eles não usam muito o WhatsApp por causa do que tinham um problema de privacidade, né? E aí eles preferem usar ali o do telefone. Então aqui a gente não viu fake news em nenhum momento, mas especulações de pessoas achando ou pensando alguma coisa, mas alguém dá a cara a tapa, escrever um artigo, escrever alguma coisa, aqui é coisa muito séria, que talvez você vai parar na cadeia, né? Aqui é muito complicado. Algumas coisas aqui, o sistema funciona muito bem e a penalidade pode ser muito séria. Gleidson, muitas pessoas aqui no Brasil romperam o isolamento, como a gente estava falando lá no começo, por questões econômicas. Você falou um pouco sobre isso quando falou de Miami, mas de uma maneira geral, você percebe que as pessoas aderiram ao isolamento ou elas também tiveram esse argumento da questão econômica e financeira aí para sair dessa condição de isolamento social? Ó, eu acho que assim, no primeiro mês daqui, todo mundo foi de parabéns, todo mundo teve uma postura perfeita, o pessoal saía muito pouco, as pessoas respeitavam o distanciamento social, o pessoal usava máscara, álcool em gel e tudo mais, tanto que os números caíram drasticamente, tá? O que aconteceu com o tempo também, o pessoal começou a ver os números caindo e tudo mais, e eles meio que relaxaram. Eu acho que aconteceu isso. Em questão financeira, aqui a gente, pessoas que trabalham e tudo mais, que precisam trabalhar, são em obras. Então, algumas pessoas conseguiram trabalhar e eram permitidos trabalhar, porque de resto não tinha no que trabalhar. Não tinha. Tava tudo fechado mesmo. Aqui tudo fechou mesmo. A única coisa que a gente via aberto aqui era o quê? Supermercados, farmácias, só, era isso que tinha para fazer, não tinha mais nada, resto tudo fechado. Então não tinha o que a pessoa trabalhar, não tinha o que fazer. A única coisa que era permitido aqui eram coisas essenciais. Então, supermercado, farmácia, obra também entrou como essencial, escritório, tudo que foi fechado, então não teve como ninguém trabalhar. O que acontece é o que? Nas obras, tem muitas pessoas que são imigrantes que lá eles conseguem trabalhar. E aí foi onde o pessoal pegou. Mas, no geral, no comecinho, a grande maioria da população conseguiu sim, respeitou e teve muito respeito com a doença. Agora, eu acho que o pessoal não está tendo mais respeito pela Covid. Gleison, no seu YouTube, no seu perfil do Instagram, você dá dicas para os brasileiros aí em Orlando. E você anda por Orlando, às vezes vai até Miami, Nova York, você anda aí pelos Estados Unidos dando dica para as pessoas. Eu queria saber como é que ficou esse trabalho, porque afinal de contas vocês tinham muito contato com as pessoas, você e sua esposa que faziam esse trabalho, fazem esse trabalho, vocês têm muito contato com as pessoas. Eu queria saber como é que ficou esse trabalho seu, da sua página, do seu YouTube.
Então, foi um baque muito grande para a gente. Primeiro que a gente tinha um acesso gigantesco de pessoas no nosso site, no nosso Instagram, ainda não mudou, porque eu sempre, durante a pandemia, a gente tem que ter criatividade, né? Então a gente continuou fazendo. Mas a gente sentiu bastante a falta das pessoas aqui. Durante o período não teve nenhum turista. Quando começou a querer vir os turistas, o Trump fechou a fronteira. Mas a gente sentiu um impacto muito grande, porque eu aqui na cidade eu sou bastante conhecido, então eu ia no outlet, conversava com as pessoas, nós brasileiros abraçamos, mais pedia para tirar foto comigo, e assim, eu senti muito porque eu gosto de conversar, eu gosto de passar o conhecimento. Aqui, se você faz um planejamento muito bom, você consegue fazer uma viagem muito boa para Orlando. Para quem não sabe, Orlando, apesar do dólar ser muito caro, a hospedagem é muito barata, um aluguel de um carro é muito barato, fazer compras aqui é muito barato. Se você for comparar, quase tudo que você comprar aqui é muito mais barato que no Brasil. Então, a gente sentiu muita falta de contato com as pessoas, e as pessoas que a gente sentiu foi as pessoas não estão procurando tanto, não estava, né? Que agora já voltou, procurar o destino Orlando, porque durante a pandemia o planejamento das pessoas foi assim, vieram outras, como eu posso dizer, vieram outras preferências, vieram outras coisas mais importantes com a viagem. Então, como saúde, o trabalho. Muitas pessoas não sabem como é que vai estar daqui para frente, né? Aí no Brasil o desemprego aumentou drasticamente. Aqui também a gente bateu o histórico de desemprego, né? Então, viagem ficou em segundo plano e a gente sentiu muito isso. Gleibson, queria muito te agradecer pela sua participação, que foi tão rápida e tão cheia de informações aí. Muito obrigada. Sempre que precisar, pode contar conosco, que estamos aqui e ali, também preocupados com quem está fora, com os brasileiros que estão longe, que podem, que estão passando, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um enorme prazer passar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Também mostrar para vocês também que os Estados Unidos não é esse mundo politicamente correto, como muitas pessoas veem, tanto que aqui a gente tem um número muito grande, nós somos o país que tem o maior número de casos, né? Também deixar bem claro que somos um dos países que mais testam as pessoas, tá? Não somos o número um em relação à população, mas é que está sendo uma testagem muito alta, por isso que tem números. Mas gostei de mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui e falar um pouquinho de Orlando, que é a cidade que eu amo, que eu escolhi vir aqui para me aprofundar, conhecer mais, e eu agradeço muito o convite de vocês para poder falar um pouquinho sobre essa cidade aqui. Esse foi mais um Alesp Conecta de hoje. A gente falou com o Gleibson Rodrigues, do Viajando Barato para Orlando. Ele falou um pouco da experiência dos brasileiros lá nos Estados Unidos em meio à pandemia da Covid. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação da Rede Alesp e até mais.